têm a respeito do Luiz Paulo, ele teria uma eleição, eu não vou dizer fácil, porque isso não dá para se prever no início, mas com grandes chances de vitória se tivesse saído ao Senado pela chapa do PSB de Casagrande, como a certa altura das articulações isso foi possível. Depois o PSDB, sob influência de César Colnago, num grupo que se dividiu com Luiz Paulo, decidiu sair com César Colnago como candidato a vice na chapa de Paulo Artung, e isso foi bom para Colnago e, de certa maneira, para o PSDB, mas com isso Luiz Paulo pagou essa conta e eu já vinha fazendo essa análise. Luiz Paulo e o PSDB, assim como o COSER e o PT, saem extremamente prejudicados por decisões erráticas que as lideranças desses partidos foram tomando ao longo dos últimos tempos. E respondendo a sua pergunta, tem nomes, Norma Ayub, José Silva, Jorge Silva, perdão, são nomes que a princípio não constavam em nenhuma lista de boca de urna que a gente pudesse fazer. Agora, os primeiros nomes que você leu, todos esses estavam de certa maneira previstos. São nomes bastante conhecidos, pessoas com uma carreira política no Espírito Santo muito sólidas, prefeitos de cidades importantes e que saíram delas, de suas gestões, muito bem avaliados, como Vidigal e Salomão, de maneira que essa lista, até determinado ponto, ela não tem surpresa. Quando você chega nos últimos nomes, então começa uma ou outra surpresa, e os que ficam de fora, esses, então, a exemplo de Luiz Paulo, tornam a lista um pouco mais surpreendente. Nós temos aqui também fora, né, a atual deputada federal, Irine Lopes, também fora, né, por enquanto, né, a gente não sabe se pode alterar também, mas também uma eleição que já previa também ser muito difícil para ela, né? Uma reeleição que seria muito difícil, né? Mas o PT contava com a sua reeleição e também com a eleição de Hélder Salomão. Veja que você me fazia uma pergunta no primeiro bloco sobre o prognóstico do PT para a Câmara Federal. Dessa lista, se eu não estiver enganado dos nomes que você leu, apenas Hélder Salomão é do PT. Não sei se eu pulei... Givaldo. Givaldo. Que é um nome que não estava em nenhuma lista dos possíveis vitoriosos, porque Givaldo é o vice-governador, uma situação um pouco complicada, porque ele é vice-governador de um governo que o PT agora critica porque tem um candidato próprio, e Irine, pessoalmente, ela sai muito derrotada, porque foi sabotada por COSER na eleição à Prefeitura de Vitória e perdeu, deixou o ministério que ela ocupava para concorrer a esse cargo e agora não consegue a reeleição. Ou seja, dá para prever que vai ter muita lavagem de roupa suja no PT, né? Depois dessas eleições, né? Vai, porque ela é de um grupo dito histórico dentro do partido, e por histórico não estou falando dos fundadores, porque COSER também é, mas um grupo ainda um pouco mais à esquerda, bastante crítico a determinadas alianças, assim como Perli Cipriano, por exemplo, é do mesmo grupo dela, e vai haver um debate interno importante, certamente, com COSER, que é um outro grupo que se opõe a esse primeiro que eu mencionei, sobre os rumos que o PT deve tomar daqui para frente, como você me perguntou no primeiro bloco. Pois é, deputado estadual agora, nós temos aqui com 94% das urnas apuradas, nós temos aí Amaro Neto, radialista Amaro Neto, né, do PPS, liderando aí, né, na primeira colocação com 54.138 votos, seguido de Teodorico Ferraço, depois Dr. Hércules, da Vitória, Freitas, Padre Honório, Marcelo Santos, Nunes, Guerino Zanon, Gilcinho Lopes, Edson Magalhães, Luzia Toledo, Rafael Favato, Euclério Sampaio, José Esmeraldo, Rodrigo Coelho, Hudson Leal, Janete de Sá, Ismael Almeida, Bruno Lamas, Enivaldo dos Anjos, Gildevan Fernandes, Sérgio, Genivaldo Lievore, Nassib, Sandro Locutor, Luiz Durão, Raquel Lessa, Ana Rita e Cacau Lorenzoni. Também a mesma coisa, como eleição proporcional, pode haver aí alguma mudança, né? Algum nome aí citado te surpreendeu? Não estou querendo ficar de marcação com o PT, mas o de Ana Rita foi um que, talvez porque foi no final da lista, um dos últimos que você leu, são 30, não é? Me chamou a atenção, porque a Ana Rita era uma senadora, depois que ocupou essa vaga de senadora, basicamente porque Casagrande, em 2010, se elegeu governador e ela era a primeira suplente. Tentou ser candidata ao Senado naquilo que perdeu uma disputa interna com COSER, agora derrotado, e saiu candidata com o apoio de Cláudio Vereza, um apoio contundente de Cláudio Vereza, a deputado estadual. Quer dizer, um cargo bastante menor, tá certo? Porque de senadora a deputado estadual há uma grande diferença. E ela não constava na lista, talvez, dos principais nomes do PT que poderiam ser eleitos. E está aí, figura, claro, no fim dessa lista de 30, não é? Mas não importa, ela alcança com seu partido o quociente eleitoral e entra na coligação numa das 30 vagas na Assembleia. Você acredita que ela herda esse capital eleitoral do Cláudio Vereza?
A tentativa dela é fazer isso. Eles têm uma base muito semelhante. Na propaganda dela, Cláudio Vereza aparecia pessoalmente ao lado dela, indicando ela como uma pessoa em quem os eleitores poderiam votar, tendo a confiança dele, de maneira que acho que é isso que ela vai tentar fazer. Mas há nomes aí sim que surpreendem, especialmente o primeiro da lista. Pois é, o Amaro, né? Quer dizer, você acha que repete, né, aquela história de que radialista, principalmente programas de apelo mais popular, e nós temos exemplos aqui no estado, como o Gerson Camata também, né, que se tornou um político a partir do programa de rádio e tal. Quer dizer, você acha que é um fenômeno que está se repetindo, que ficou lá atrás com o Gerson Camata e se repete agora com o Amaro Neto? Então, isso que eu falava há alguns minutos, quando a gente pensa no quociente eleitoral e no quociente partidário, favorece muito ao partido, para obter mais vagas, ter um candidato dito puxador de votos. E aí aparecem esses famosos. Um ator, um cantor, um locutor, um animador, alguém que seja, por qualquer razão, conhecido em meio aos eleitores. Então, quando você pega o Amaro Neto, que é um sujeito conhecido na sociedade capixaba, então, como os votos descarregam nele, tem um efeito colateral. Não só ele é eleito, como aumenta a possibilidade de a coligação da qual ele faz parte conquistar mais uma cadeira. Isso é muito importante para a coligação, muito embora o preço a se pagar seja eleger alguém como um locutor, quer dizer, alguém que não tenha, a princípio, uma experiência tão grande para exercer um cargo importante como de deputado estadual. Agora, Vitor, a gente sabe que o eleitorado feminino é maioria no Brasil, não só apenas no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, né? E a participação feminina na política ainda, vamos dizer, é muito reduzida e aquém do que poderia ser. A que você atribui isso? O eleitorado brasileiro, de uma forma geral, independente se o eleitor é homem ou mulher, ainda é muito machista? Bom, são dois momentos, né? Se a gente pensar na apresentação de candidaturas, então a gente pode tomar o machismo que permeia, de certa maneira, a nossa sociedade, ainda como um elemento que vai, desde o início, estruturalmente, limitando os espaços para a chegada da mulher a uma disputa eleitoral, a despeito de todos os incentivos da legislação que muitas vezes os partidos nem conseguem preencher aquelas cotas para as mulheres. Uma vez apresentadas as candidaturas, aí, a meu ver, é uma segunda questão. Ainda que tenhamos mulheres na disputa, não há uma correlação direta entre o número de mulheres que existem na sociedade e o número de mulheres eleitas. Assim como não existe, por exemplo, de trabalhadores e de representantes dessa classe trabalhadora. Pegamos, por exemplo, Rose de Freitas. Rose de Freitas, que aqui já aparece como senadora eleita praticamente, ela tem boa parte dos seus votos nas chamadas classe D e E. Só que ela não pertence a essas classes, nem tampouco o seu partido, o PMDB, é um legítimo representante dessas demandas mais populares. Ou seja, não há uma correlação direta entre a base eleitoral, né, o perfil social dessa base eleitoral e o perfil social daquele que é eleito. Ok, Vitor, com relação a... Nós temos aí já a possibilidade de uma vitória em primeiro turno, né, do ex-governador Paulo Artung, né? E tivemos aí nessa campanha eleitoral, quer dizer, aquela unidade, né, tão propagada durante várias eleições aqui no Espírito Santo, quebrada, né, aquela unidade política, né? Como é que você vê agora esse arranjo político aí? O ex-governador Paulo Artung, ao assumir o governo, vai enfrentar uma oposição? Vai ser um pouco mais complicado ele governar o Espírito Santo do que foi da vez passada? Como é que você enxerga essa trajetória do ex-governador daqui para frente? Eu não sei se vai ser tão complicado assim por duas razões. Primeiro que política não é uma coisa tão definitiva quanto a princípio a gente possa pensar. Então, aqueles que nesse momento se colocam em palanques distintos e que fazem acusações mútuas, eles daqui a pouco tempo podem, em nome de qualquer coisa que eles queiram alegar, se aproximar um do outro. Ao mesmo tempo, Casagrande, ele saindo do governo, ele não terá nenhum cargo político, ele vai sair para o nada, né? Se Marina Silva passar para o segundo turno e se tornar a nova presidente da República, eventualmente Casagrande pode, do ponto de vista nacional, vir a ocupar um cargo importante. Mas como essa é uma disputa muito difícil, atrelar o destino político de Casagrande a uma passagem de Marina para o segundo turno, a uma vitória sua e a uma indicação do atual governador capixaba para um ministério, por exemplo, é uma tarefa bastante complicada. De modo que, se a gente pensar também que a coligação que suporta, no sentido de sustenta o palanque de Casagrande, ser formada por partidos importantes
Mas menores, como PPS e PSB, além de alguns outros menores ainda, as principais forças, elas continuam do outro lado. O PMDB, com Paulo Artung, o PSDB, com o vice-governador, o PT, de João Carlos Coser, que está num palanque diferente, mas até pela liderança de Coser deve se aproximar de Paulo Artung. Então você tem 3 partidos importantes no Espírito Santo, a despeito da diminuição dos tucanos e dos petistas aqui, como eu já falei, no palanque de Artung. Do outro lado estarão isolados PSB e PPS, com um Casagrande sem cargo algum. Claro, tem um deputado federal importante, o Folleto, tem uma ou outra liderança com algum cargo, mas nacionalmente também você não tem um cenário propício ao PSB, de maneira que eu não vejo esse contexto muito adverso para Paulo Artung governar. Agora, na hipótese da presidente Dilma Rousseff ir para um segundo turno com o Aécio Neves, você acredita que o PT buscaria, vamos dizer, no segundo turno, um apoio do PSB? Eu acho que isso é natural. E aí talvez isso, de uma certa forma, possa beneficiar o governador Casagrande? Então, ele sair um pouco beneficiado, não sair tão, vamos dizer, prejudicado nessa eleição? Sim. Eu acho que isso é natural, porque, claro, compete àqueles que passam para o segundo turno, ainda que tenham divergências ideológicas, se elas não forem tão profundas, obviamente, buscar apoios naqueles que ficaram no primeiro turno. Mas no caso do PSB, com Marina Silva, pelo que eu tenho acompanhado, é muito mais provável que ela declare um apoio a Aécio Neves ou se mantenha neutra do que siga pelo palanque de Dilma Rousseff. Então, essa possibilidade, no sentido de auxiliar Casagrande, eu hoje não consigo ver. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o nosso programa especial sobre as eleições de 2014. É um instante só. Nossa, embolou tudo agora no final. Não, mas não foi. O que estava acontecendo ali? Tá bom, tudo bem. Você não viu o nomezinho tava fazendo falta ali, não? Sem custo, hein? Vê. Nem custa na lista, meu filho. Tá.
Matéria Festival de Jazz de Santa Teresa, OFF 1. O pacato município de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, teve sua história iniciada em 1874 e é considerada a primeira região colonizada por italianos no Brasil. O município também é conhecido como Beija-Flor do Espírito Santo, graças à abundância destas aves na região e principalmente por ser a terra onde nasceu e viveu o cientista Augusto Ruski, pioneiro nas pesquisas com beija-flores. Mas há alguns anos, Santa Teresa também vem sendo conhecida como a capital do jazz capixaba. A terceira edição do Festival Santa Teresa Jazz e Bossa reuniu durante 3 dias artistas locais, nacionais e internacionais por todos os cantos da cidade.